Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui nesse início de semana no Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. O destaque neste momento, como costumamos fazer neste horário, é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação à oferta de bioeletricidade, né? Porque o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, começou já a receber o volume adicional, né, de oferta de bioeletricidade. Essa foi um reporte recente da Única, né? E a gente vai tentar entender um pouco melhor desse cenário, porque de fato era uma questão que a gente já vem acompanhando nos últimos tempos, né? Diante de todo esse cenário de crise hídrica que o país, né, vem vivenciando aí nos últimos meses. De fato, a oferta por parte das usinas hidrelétricas diminuiu e claro que o operador nacional precisou aí de alguma forma equalizar, né, essa oferta para que a população consiga, né, possa manter a sua energia, né? E a gente vai então falar um pouquinho em relação a esse assunto com o Zilmar Souza, que é gerente de bioeletricidade da Única. Zilmar, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas, viu? Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado, Zilmar. Bom, falei um pouco aqui aos nossos internautas que nos acompanham, né? Porque, de fato, a gente vinha acompanhando nos últimos tempos, né? Essa movimentação por parte do governo, né? Para que uma oferta adicional de energia fosse disponibilizada. E, de fato, a gente teve dentro do setor sucroenergético essa possibilidade da bioeletricidade, né? E já, agora, neste início de agosto, já temos, né, as usinas de bioeletricidade ofertando uma parcela adicional aí de energia para o operador do Sistema Elétrico Nacional, né? Sim, é uma atividade que a gente acabou conseguindo construir junto com o Ministério de Minas e Energia, na forma de uma portaria que vai permitir a geração extra por parte da biomassa. Começou a ter vigência agora no início de agosto e vai até dezembro de 2022. E é muito bem-vinda porque ela procura tentar estimular essa geração extra pela biomassa da cana, biomassa de terceiros também, trazendo cavaco de madeira, casca de arroz, o mesmo bagaço e palha de outras usinas, para poder ajudar o país ainda mais do que nós ajudamos nesse momento crítico dessa questão da crise hídrica. Sim. Zilmar, como você mencionou, né, vocês tiveram aí uma aproximação bastante importante com o Ministério de Minas e Energia diante de todo esse cenário, né? O quanto que essa oferta adicional das usinas de bioeletricidade deve ajudar o sistema, já que a gente vinha, né, de um cenário de escassez hídrica, né, que inclusive, né, tem impactado a safra de cana-de-açúcar, mas com impacto, né, nas hidrelétricas e aí de parte da população de algum impacto na energia elétrica, né? Sim, a Única, junto com a Cogem, entregaram, a pedido do próprio Ministério de Minas e Energia, uma estimativa de geração extra. A nossa estimativa envolve 2021 e 22. Mais 22, porque a portaria acabou saindo, em termos operacionais, em agosto, e para começar a entregar no fim de agosto, em setembro, e já estamos caminhando para o fim da safra daqui a pouco. Então, olhando mais 22, mas somando a geração que a gente ainda é capaz de entregar em 21, mesmo com a quebra de safra, geada também, um outro ponto importante, nós estimamos que podemos gerar de forma adicional, chegarmos a 4.700 gigawatt-hora, o que daria para atender, né, somando 21 e 22, esse volume daria para atender algo como 2,5 milhões de residências o ano inteiro. Então, é bastante significativa essa geração, importante. Lembrando também que é uma geração renovável. No momento que nós estamos despachando todas as térmicas, as mais poluentes e caras possíveis, né, para tentar garantir o abastecimento, você entrar com essa geração a partir da biomassa, ainda que não seja um volume tão significativo, mas já atendendo 2,5 milhões de residências o ano inteiro, com energia limpa e sustentável, realmente é algo bastante importante de ser mencionado aí para o agronegócio brasileiro.
Com certeza. Nós aqui do Brasil, né, nós temos aí, olhando outros países do mundo, nós temos uma matriz energética que é bastante limpa, né, bastante sustentável, né, e com essa oferta a gente reforça ainda mais esse nosso importante foco aqui no Brasil, né, de manter fontes de energia renovável e sustentáveis, né, e diante das usinas de bioeletricidade, dessa oferta, né, você acha que a gente poderia até fazer mais nesse cenário, Zilmar? Como é que você vê isso? Sim, o Brasil tem, na matriz elétrica, a proporção de renováveis maior do que 80%, é bem diferente do resto do mundo. E quando se pensa em matriz energética, também é diferente. A segunda fonte mais importante na matriz energética, aí envolvendo não só a elétrica, mas também a matriz de combustíveis, transportes, a segunda fonte mais importante são os produtos da cana, leia-se etanol e bioeletricidade. Então, é bastante diferenciada a nossa matriz energética e elétrica, mas podemos aprofundar ainda mais esse viés rumo à sustentabilidade. Por quê? Olhando apenas a biomassa da cana, nós estamos aproveitando, em termos de geração de energia elétrica para a rede, apenas 15% do seu potencial. Nós já geramos uma energia muito estratégica para o país, mas podemos avançar ainda mais, gerando energia limpa e renovável, 6 a 7 vezes mais do que hoje estamos gerando. Obviamente, isso envolve investimento, uma política mais perene, mais de longo prazo para o setor sucroenergético. E é nessa linha que tem o RenovaBio, que é uma política de Estado que visa estimular a expansão do etanol na matriz energética. E esperamos, e isso é um ponto importante, essa portaria do Ministério e a questão da crise hídrica, nós mostramos a relevância que tem a biomassa da cana gerando energia elétrica para a rede também. Então, concatenar a política de RenovaBio com estímulos do lado do setor elétrico, certamente a gente vai aproveitar muito mais do que aproveitamos hoje com a biomassa da cana na matriz elétrica também. Com certeza. Queria saber se vocês, Zilmar, né, e vocês da Única, veem a bioeletricidade aí no futuro como uma importante fonte para a nossa matriz também. Como é que a gente pode encarar esse cenário aí para os próximos anos e talvez décadas? Olha, hoje já é estratégico, né? Hoje representamos na matriz elétrica, olhando só a energia elétrica, a partir da biomassa da cana, 7% da capacidade instalada no país. É muito, um país continental como o Brasil. E temos quase 12 mil gigawatts instalados, ou seja, mais do que uma usina na Belo Monte. Mas podemos ir além, não só com a biomassa da cana tradicional, com bagaço, com palha, mas também com biogás. Biogás, na data de hoje, lá no site da ANEEL, representa apenas 0,13% da biogás como um todo, não só da cana, apenas 0,13% da matriz elétrica brasileira. Então, tem muito que avançar também, não só com a biomassa, bagaço, cana, mas também com o biogás. E as usinas estão se preparando para esse movimento, procurando investir, retomar o investimento de forma mais consolidada, para a gente poder avançar na matriz elétrica, não só com o bagaço da cana, com a palha, mas também com o biogás, a partir da vinhaça, da torta de filtro, que é uma outra vertente que também vai poder, olhando aí na sua pergunta, o futuro, poder mostrar ainda mais a importância que vai ter o setor sucroenergético, o agronegócio, na matriz elétrica nacional. Sim. Zilmar, um outro ponto que eu queria abordar, né, nessa portaria, né, do Ministério de Minas e Energia é que essas ofertas adicionais elas não estarão sujeitas à inadimplência nas liquidações financeiras do mercado de curto prazo, né? Você consegue explicar um pouquinho para a gente a importância também desse ponto nessa portaria que foi publicada? Por isso que a gente tem chamado até como uma quebra de paradigma essa portaria. Por quê? Desde o ano de 2015, tudo que as usinas a biomassa geravam acima da sua garantia física, que é aquilo que o governo permite que seja negociado na forma de contratos, tudo que eu gerasse acima da garantia
física, eu não poderia, obviamente, fechar na forma de contratos. Teria que liquidar esse mercado de curto prazo, mensalmente, lá na Câmara de Comercialização. Acontece que desde o ano de 2015, tudo que você gera está judicializado e você acaba não recebendo. Só para você ter uma ideia, o ano passado, de cada R$ 100 que nós geramos de forma adicional e que foi lá para o mercado de curto prazo, recebemos R$ 2. Então, como que você conseguiria estruturar uma operação de geração extra, às vezes trazendo o cavaco de madeira a 100 quilômetros de distância da usina, que envolve um custo operacional muito significativo, recebendo apenas 2% dos seus créditos. Então, não pararia de pé se isso não fosse resolvido. Então, essa portaria, a portaria 17 do Ministério de Minas e Energia, trouxe esta quebra de paradigma, apartou essa receita que a gente vai receber extra da liquidação financeira no mercado de curto prazo, onde ainda está melhorando, mas ainda hoje está judicializado. Então, o que eu gerar aqui de forma emergencial, eu vou receber. Isso é uma condição a mais importante para a gente tentar pensar em como ofertar firme em 21 e 22, para poder ajudar ainda mais do que ajudamos com relação a essa crise hídrica. Sim. Gilmar, olha, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí na Única relacionadas à bioeletricidade, queremos contar aqui com a sua participação, viu? Com certeza. O convite e a porta, né, está sempre aberta aqui na Única. Só tenho a agradecer aí a oportunidade que vocês deram para a gente mostrar a importância que tem a biomassa hoje, o agronegócio brasileiro para a matriz elétrica brasileira. Muito obrigado. Obrigado, e certamente aí ao longo desses próximos meses, até 2022, a gente de fato vai acompanhar muito de perto todo esse cenário, certamente. Bom, conversamos aí ao vivo então com o Gilmar Souza, que é gerente de bioeletricidade da Única, a Única que, como vocês sabem, né, a união da indústria de cana-de-açúcar aqui no Brasil, e a gente falou um pouco em relação a este anúncio, né, que agora no mês de agosto, neste início de agosto, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, o ONS, já começa a receber, então já pode começar a receber a oferta adicional das usinas de bioeletricidade aqui no Brasil. A gente ainda não tem números, né, de quanto essa oferta já foi concretizada, né, ainda não foram disponibilizados dados, mas de fato essa é uma portaria que foi publicada e que a partir agora deste mês de agosto, de fato, se tem início aí dessa oferta adicional e vai até 2022. Essa oferta adicional foi feita não é possível através de uma portaria publicada pelo Ministério de Minas e Energia, porque diante do cenário de escassez de chuvas, né, um cenário de crise hídrica mesmo que a gente vinha acompanhando nos últimos meses aqui no Brasil, as usinas hidrelétricas tiveram um menor potencial produtivo, né, de energia. E diante desse cenário, houve toda uma movimentação para que as usinas de bioeletricidade pudessem ofertar aí uma parte dessa energia aqui no Brasil, e isso foi confirmado através dessa portaria e dura até 2022 essa oferta adicional. A Única estima que esse potencial de bioeletricidade no sistema nacional seja de 4.700 gigawatts-hora, né, um volume bastante expressivo, e que isso consiga atender até 2,5 mil milhões de residências aqui no Brasil num ano. Um volume bastante expressivo nesse cenário estimado aí de oferta adicional por parte das usinas de bioeletricidade. A gente também falou um pouco nessa entrevista, né, o quanto isso ajuda, né, porque de fato a gente vinha acompanhando nos últimos meses, desde 2020, na verdade, né, um cenário bastante preocupante em relação à escassez de chuvas e que de fato afetou também não só as hidrelétricas, como também a gente vem acompanhando muito de perto aqui no Notícias Agrícolas, afetou diversas áreas produtivas, inclusive afetou a safra 2021-22 de cana-de-açúcar, né? A gente também falou um pouco em relação a quanto essa oferta, né, mostra
né, as possibilidades que o Brasil tem, né, de fontes de matriz energética sustentáveis e limpas, né? A gente tem uma matriz que, diferente de outros países do mundo, é uma matriz bastante limpa, né? A gente utiliza boa parte da nossa energia elétrica das hidrelétricas, mas de fato a gente tem outras alternativas também. A bioeletricidade é uma delas, né? A gente podendo ofertar aí essa bioeletricidade ao sistema nacional. Isso é muito importante e, com certeza, como a gente conversou aqui, né, o Zilmar muito bem falou, esse cenário todo deve ajudar bastante aí na oferta de energia elétrica aqui no Brasil. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, durante a nossa entrevista você viu aí todos os perfis das nossas redes sociais, é só nos seguir por lá. E a gente segue aqui no site 24 horas no ar e com os nossos boletins também, daqui a pouco tem mais informação, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.